Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos quase finalizando a guerra de 1973. Entraremos nos próximos assuntos sobre Israel. E hoje queremos falar sobre o Tratado de Camp David, tratado assinado lá nos Estados Unidos, onde o Egito, todos esses anos, desde 1948, nós falamos sobre a Batalha dos 6 Dias de 1967, agora mencionando 1973, tanto Nasser como Aniar, o seu sucessor, eles se levantaram contra Israel. Mas nesse Tratado de Camp David nós vamos ver o Egito, primeiro país, reconhecendo Israel como Estado. Hoje já não estão mais em guerra. Vamos lá. Após intensos combates, Israel conseguiu novamente derrotar os árabes e manter os territórios conquistados desde 1967. A Guerra do Yom Kippur se encerrou em 26 de outubro de 1973. Começou no dia 6 de outubro, encerrou no dia 26, cerca de 20 dias aí, em torno de 3 semanas de guerra. Com a vitória de Israel. Em 1978, israelenses e egípcios assinaram um acordo de paz em Camp David, nos Estados Unidos. O Egito reconheceu a existência do Estado de Israel. O Egito, potência que muitos anos batalhou contra, agora reconhece o Estado de Israel. Tornando-se o primeiro país árabe a tomar tal atitude. Esse acordo retomou as relações diplomáticas entre israelenses e egípcios. Sempre em uma guerra existem as consequências. Houveram implicações profundas para muitas nações. O mundo árabe, que havia sido humilhado pela derrota desproporcional da aliança egípcia sírio-jordaniana durante a Guerra dos 6 Dias, se sentiu psicologicamente vingado por seu momento de vitória no início do conflito. Esse agora de 1973 estamos mencionando. Apesar do resultado final, esse sentimento de vingança pavimentou o caminho para o processo de paz que se seguiu, assim como a liberalizações, como a política de Iftah no Egito. Os acordos de Camp David, em 1978, levaram as relações normalizadas entre Egito e Israel. A primeira vez que um país árabe reconheceu o Estado israelense. O Egito, que já vinha se afastando da União Soviética, lembrando vocês que todo o poder bélico que eles tinham ali, Síria, que até hoje o Hezbollah, o Irã, é da Rússia. Os Estados Unidos é decretado que protege Israel, grandes superpotências, né? Então deixou a esfera de influência soviética completamente. Uma das consequências dessa guerra foi a crise do petróleo. Já que os Estados Árabes, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, era a Operação de Libertação da Palestina, né, o Grupo de Libertação da Palestina, boicotaram os Estados Unidos e os países europeus que apoiavam a sobrevivência de Israel. Então eles entenderam que esse boicote iria destruir os países ocidentais ali que foram a favor de Israel. Se a curto prazo a medida agravou a crise econômica mundial, a longo prazo a comunidade internacional aprendeu a usar fontes alternativas de energia. Inclusive, outras áreas do planeta começaram a aumentar a exploração de petróleo, como foi o caso da região do Mar do Norte, na Europa, no Alasca, nos Estados Unidos, na Venezuela, no México, na África do Sul, da União Soviética e também do Brasil. Então serviu essa guerra, ampliou muito. O Brasil, naquela época, o regime, o nosso governo era um governo militar e o PIB era 10% naquela época. O Brasil também sofreu, foi bem na troca dos generais. O Brasil sofreu um pouquinho também com a crise do petróleo naquela época, mas era naquela época um governo militar, e o governo militar foi o que tanto levou o crescimento ao nosso país. As grandes obras, Itaipu, Caixa Econômica, INSS, tantas obras foram criadas todas na época do governo militar. Mas o Brasil também sofreu um pouco com a crise, como toda a economia
mundial. Mas mesmo assim eles não conseguiram. Com todo o boicote, os países desenvolveram e eles viram que não davam e resolveram continuar vendendo. O que ocorre hoje? Um dos grandes fornecedores de petróleo do mundo é o Irã. E o Irã tem uma saída de petróleo, é o que mantém o país. Se Israel atingir a zona petrolífera do Irã, acabou o país. A economia do país vai a zero. E aí não precisa boicote. Então o Irã tome cuidado em ficar ameaçando Israel. E relembrando, pela primeira vez na história, em 5 de outubro, o Irã fez uma ameaça perigosa. O Irã ameaçou com bomba nuclear Israel. Cremos que eles não têm, é só uma ameaça. Eles não têm poder nem de fogo mais. Israel já destruiu suas defesas. Hoje o Irã é um país sem defesa. Então, se eles resolverem atacar, Israel vai revidar novamente e agora vai ser um revide muito maior. Até porque passou-se a eleição dos Estados Unidos, Trump já ganhou, Israel já tem o aval positivo para atacar. Olha algumas fotos aí da batalha de 1973. Primeiros aí os carros blindados aí de Israel. Nós temos os tanques em seguida. Eram muitos lugares de água que eles tinham que atravessar. Imagina, a engenharia de Israel é fantástica. Os maiores engenheiros do mundo estão lá em Israel. Eles conseguem uma engenharia incrível para conseguir pular os obstáculos que tem, né? Para conseguir as coisas que almejam. E aqui estão as fotos dos generais. Esse que tem um olho tapado aí, grande representante do exército de Israel, grande militar que marcou a história de Israel. Então aqui nós estamos praticamente encerrando a história da batalha de 1973. Mais uma vez, Israel sai vitorioso, como todas as demais. O único que pode castigar Israel é o dono dele, é o Deus vivo. E todas as vezes que Israel errou, Deus castigou. Mas o mundo não pode castigar Israel. Os que odeiam Israel não podem. Se tentarem, serão amaldiçoados por Deus, como está escrito na Bíblia, em Gênesis capítulo 12. Deus falando com Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você quer a bênção ou a maldição de Deus? Se você quer a bênção, fique do lado de Israel. Se você quer a maldição de Deus, fique contra Israel. Você escolhe. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado, Deus, por mais este momento. Obrigado pelas vidas que assistem e ouvem estas mensagens. Obrigado por Israel, Senhor. Continua protegendo o teu povo. Traz de volta aqueles reféns, Deus. Possamos ver de volta ao seu lar. Ó Deus eterno, que essas mensagens possam chegar até os confins da terra e que mais vidas possam entender a verdade sobre Israel. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.